Primeiro Jornal, Tirol FM, com as primeiras informações do dia. E eu tenho o prazer de receber nesta manhã de quarta-feira o gerente da agência Sicredi, aqui do bairro Languiru, em Teutônia, Francisco Dil. Francisco, um bom dia, um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Fabiano, bom dia aos amigos da Rádio Tirol. Para nós também é um prazer estar aqui, poder conversar um pouco aí, essa rádio sempre tão ouvida, né? Poder conversar um pouco sobre o Sicredi, sobre o novo modelo de distribuição de sobras que a cooperativa implantou então nesse ano. Falando um pouquinho em relação ao ano passado, e na verdade essa distribuição de sobras é em relação ao ano, vivemos aí um período, né, já de algum tempo aí de uma crise financeira instalada, uma recessão, e economistas começam a acenar assim, a gente percebe também agora uma recuperação, mas mesmo assim o Sicredi comemora bons números no ano passado, né? Perfeito. O Sicredi vem comemorando ao longo da sua trajetória, principalmente de 2013 em diante, né? Todos os anos uma evolução nos seus números, uma evolução nos seus resultados. Isso se deve muito ao modelo cooperativo adotado e muito disso da confiança que o sócio tem tido cada vez mais em operar com a sua cooperativa de crédito. E claro que o conhecimento técnico e que a equipe de trabalho que foi montada, né, a partir de uma nova gestão, ela é muito importante. Né? O entendimento desse negócio cooperativo está cada vez mais presente e as pessoas se desenvolvem cada vez mais dentro da cooperativa, que tem o intuito sim de trazer o profissionalismo e ao mesmo tempo fazer com que o sócio sinta essa diferença, que é cada vez mais latente, né, das cooperativas de crédito em relação às instituições financeiras convencionais. A gente tem trabalhado muito para falar desse diferencial e para atender realmente a nossa missão, né, que no dia a dia é de valorizar o relacionamento e agregar renda para melhorar a qualidade de vida, né, dos sócios e da comunidade em geral. Aproveitando apenas um gancho, ontem ainda eu anunciava aqui uma informação que estava na Globo.com, da questão da diferença dos juros cobrados em cheque especial, em outros financiamentos, essa diferença gritante de um banco para o outro e a necessidade hoje do cliente buscar menores juros, e o banco, a cooperativa Sicredi, no caso, tem essa possibilidade por ser cooperativa também. Perfeito, né? Fabiano, perfeito. A gente, como cooperativa de crédito, a gente procura trabalhar com taxas justas. O que são taxas justas? São taxas que o associado tem condições de pagar se fizer uma comparação com o mercado, e uma taxa que também faz com que a cooperativa também possa ter um spread para depois também devolver para o associado, como nós vamos falar daqui a pouquinho aqui sobre a distribuição de sobras, para poder devolver para o associado também, né, uma distribuição de sobras interessante para que ele veja que esse negócio também é um negócio dele financeiramente também. Mas é interessante você falar sobre esse comparativo de taxas na nossa assembleia de núcleos realizada na Associação da Água, né, mês de fevereiro realizado, início de março. O que aconteceu ali? A gente trouxe um comparativo justamente das taxas, né, das operações de crédito. E esse comparativo ele é muito importante. Nós comparamos a taxa média de mercado das operações de crédito com a taxa média praticada pelo Sicredi, né, pela nossa agência aqui do bairro Languiru. E nós vimos que se o associado tivesse tomado o recurso, que na época era em torno de 81, 82 milhões de crédito comercial, se ele tivesse tomado esse recurso na concorrência, ele teria deixado de poupar, vamos dizer assim, mais de 10 milhões de reais. Esses 10 milhões de reais, eles ficaram aqui na comunidade de Teutônia, são devolvidos para a comunidade. Então, esse é um dado importantíssimo que tu falaste, né, da questão da taxa, né, de ser mais justa, das operações de crédito serem algo que fica mais em conta para o seu sócio. Bom, e aí tivemos agora, todo ano esse processo acontece, processo assemblear já, o Sicredi inovando, trazendo assembleias em cada localidade onde tem agência, né, reunindo ali os seus associados, posteriormente finalizando então com uma assembleia com os delegados eleitos, né? Perfeito, o processo assemblear começou no final de fevereiro e terminou no dia 6 de abril, com a assembleia de coordenadores que levam o voto, que a gente chama de voto delegado, que são os representantes dos sócios e levam o voto para a assembleia final, então, de coordenadores. Todas as assembleias ocorreram muito bem, todos os processos foram
perfeitamente ratificados em todas as assembleias, né, confirmados, enfim. E o que acontece na Assembleia de Delegados, então, quando não tem nenhuma deliberação, que nenhuma assembleia, vamos dizer assim, não concordou com alguma condução que a cooperativa teve durante o ano, então a Assembleia de Delegados ela serviu também para ratificar todas as decisões tomadas nessas assembleias. E duas decisões foram decisões um pouco diferentes esse ano. A cooperativa já distribuía sobras ao seu quadro social, sempre distribuiu, né? Desde que ela gera resultado, ela distribui esse resultado. Mas esse resultado, ele até o ano passado, ele vinha sendo distribuído no capital social do sócio. Ou seja, a cooperativa remunera o capital social. Esse ano, o ano de 2017, foi remunerado 8% ao capital social, já acreditado em dezembro, em torno de 6 milhões e 200 mil, já foram acreditados em dezembro na conta capital de cada sócio, né? E esse ano levou uma proposta para a Assembleia, então, de distribuir os resultados em conta corrente. Além de criar um fundo social que logo nós também vamos falar aqui. Então, esse valor já foi creditado na conta corrente do sócio, no dia 12, na quinta-feira passada, e também foi algo na cooperativa em torno de 6 milhões e 200 mil. Aqui na agência de Languiru, onde a gente trabalha, foi mais de R$1 milhão creditados na conta corrente dos sócios. Então essa é uma diferença bastante importante do modelo cooperativo, e eu convido o associado que ainda não consultou a sua conta ou que ainda não retirou o seu demonstrativo, que ele confira isso e que ele passe na agência. Ele pode conferir a sua conta através da internet, pelo Mob, Sicredi Mob, enfim, mas ele pode passar na agência tomar um café conosco lá, que nós vamos explicar detalhadamente de cada produto e serviço como que surgiu essa sobra. Ou seja, quanto mais o associado movimentar a conta na sua cooperativa, quanto mais produtos e serviços ele utilizar, quanto mais o fluxo de caixa ele passar, seja um CNPJ, seja um CPF, quanto mais operações ele realizar com a sua cooperativa de crédito, mais condições ele tem de receber as sobras de volta. Então fica até um convite, né? A princípio iniciou-se uma situação que acreditamos nós que se repita, e isso traz mais ânimo também para o associado do Sicredi, para quem movimenta, de movimentar mais, né? Perfeitamente. A gente sempre diz que a cooperativa tem uma função muito importante, né, como modelo cooperativo de valorizar a comunidade onde ela está inserida e atender os interesses do quadro social, sim, mas daquela comunidade em geral. As empresas elas não vêm mais simplesmente para vir até determinada localidade e fazer simplesmente o seu próprio serviço e gerar uma sobra, um resultado daquilo ali. Ela tem, vamos dizer assim, uma responsabilidade social com toda aquela comunidade. E o Sicredi está com isso muito presente. E em contrapartida, o sócio, a gente tem um programa de formação muito legal, que é o programa de formação chamado Crescer, que fica inclusive o convite aqui para os associados Sicredi deixar o seu nome à disposição lá, e quando nós tivermos uma nova turma, esse ano nós ainda teremos pelo menos mais uma turma na formação desse programa, de entender um pouco melhor esse modelo e nesse momento onde a gente fala sobre cooperativismo de crédito, a gente sempre diz, olha, se eu tenho uma padaria, eu vou comprar o pão na minha padaria, não vou comprar o pão na padaria do vizinho. E esse é o convite que nós fizemos para o nosso associado. Se você tem uma cooperativa de crédito onde você é sócio, onde você é dono, por que não utilizá-la? A gente faz esse convite porque nós temos o objetivo de nos tornar o principal centro de referência financeira do sócio. Ou seja, consultores financeiros. Se o sócio tem alguma demanda, se ele tem alguma necessidade financeira, econômica, que ele procure a sua cooperativa de crédito primeiro. Eu tenho certeza que nós temos estrutura física, estrutura de pessoas para atender a demanda desse sócio. Então é esse o diferencial que a gente está há muito tempo trabalhando e pelo visto a comunidade em geral tem entendido isso, porque a gente consegue hoje ter um bom nível de relacionamento, a gente mede isso, né? Tem uma pesquisa que mede, chamada de NPS, que a gente mede qual é a qualidade do relacionamento do associado com a sua cooperativa. E a gente tem visto que ele é muito bom, né? Então isso nos traz bastante felicidade, porque a gente vê que mesmo crescendo financeiramente, o sócio ainda é bem atendido. E é isso que a gente luta todo dia. Bom, além dessa distribuição de sobras, que quem não conferiu ainda acesse aí, confira, né? Foi criado um fundo social também.
Perfeito. Do resultado, além da distribuição de sobras, esse ano também foi criado um fundo social. Esse fundo social foi destinado R$400 mil. Quem pode acessar? Como ele é utilizado? Bom, entidades que prestam serviços de interesse coletivo, entidades sem fins lucrativos, podem encaminhar seus projetos, desde sexta-feira está aberto, até o dia 18 de maio. São projetos na área da educação, da saúde, do esporte, da sustentabilidade, da segurança, cultura, né? Então, o interessante aqui, e vale a gente ressaltar, a destinação desse recurso, ela não é uma destinação que vai ser definida, né, pelo Sicredi, pelo presidente do Sicredi, pelo gerente da agência, pela diretoria executiva, não. Quem vai definir quais projetos e quanto de recurso direcionar para cada projeto serão os coordenadores de núcleo, que são os representantes dos sócios, né? Os núcleos são agrupamentos de pessoas em cada localidade. Por exemplo, aqui no município de Teutônia, mais especificamente na agência de Languiru, nós temos 14 núcleos. Então nós temos 42 coordenadores que vão estar aí com o regulamento do Fundo Social na mão e decidindo, né, em qual projeto vamos apoiar. Daqui a pouco podemos apoiar todos, né? Então tivemos aí algumas ligações, já tem entidades nos procurando e procurando entender melhor, né, como é que funciona esse fundo social para poder encaminhar esse projeto. Eu acho que é um momento também bastante importante, é um momento que a gente está muito feliz como cooperativa de poder também devolver isso para a comunidade em geral. Aqui na agência de Languiru são R$65 mil que estão à disposição para projetos sociais. Muito bem, então as entidades podem agora encaminhar esses projetos, né, que depois então passarão, e estão fazendo contato justamente para saber de que forma, como é que tem que montar esse projeto aí. Perfeito, né? É muito simples, Fabiano, nós temos aí um regulamento muito simples, e tem uma ficha de inscrição, onde a entidade define qual projeto que ela está fazendo, qual é o orçamento desse projeto, quem são as pessoas responsáveis por executar, e nós, de posse disso, nós recebemos, protocolamos, aguardamos o período até 18 de maio, e a partir dali fizemos uma reunião com os coordenadores de núcleo e apresentamos os projetos, onde eles definem, né, o valor, enfim, ou o projeto, né? Daqui a pouco os coordenadores podem definir que vão atender daqui a pouco todos os projetos, né? Dependendo do número de projetos e do valor de cada projeto. Será mais um diferencial na nossa sociedade, na nossa comunidade, né? Perfeito, é isso que a gente vem tentando fazer a diferença. E se cada um acordar de manhã, né, e pensar que pode fazer a diferença, que pode mudar o mundo, pelo menos aquele mundo aqui que está, né, ao nosso redor, próximo da gente, eu acho que a gente tem um bom começo. Sem dúvida. Bom, então se você ainda não é associado, você não está comemorando este ano essa distribuição, não está fazendo parte, por favor, associe-se, né, e venha fazer parte dessa família Sicredi. Perfeito, fica o convite de quem ainda não conhece esse modelo, ou já conhece e ainda não é sócio, que nos visite, venha tomar um café conosco. A gente tem plenas condições, tem uma bela estrutura física, né? Estacionamento, uma agência ampla, temos condições de atender ainda mais associados com eficiência e com todo o relacionamento que a gente já tem. E fica também aqui o convite para o sócio que ainda não conferiu a sua distribuição de resultados, que faça isso, que, como a gente falou aqui, é um diferencial, e se Deus quiser, a gente vai continuar fazendo esse diferencial aqui na comunidade, claro, com todo dia de portas abertas, com responsabilidade, né, que nos é cabível de atender o público, de fazer as operações dentro do que pode ser feito, e com responsabilidade também distribuir esse resultado cada vez mais para o sócio, para que ele possa sentir, vamos dizer assim, na prática, os diferenciais competitivos que as cooperativas de crédito possuem. Muito bem, e um diferencial aqui de Languiru também é que o horário de atendimento inicia às 9 da manhã. Né? Perfeito, desde que viemos aqui para a agência nova, nós abrimos às 9, então ficamos 1 hora a mais de portas abertas. E conversava essa semana, segunda-feira, com uma associada que não tinha reparado isso ainda. Ela disse, eu estava aqui passando na frente, eu vi que a porta estava aberta, eu já entrei. Ela disse, nossa, que coisa boa poder já fazer o meu serviço, 9h15 já estou pronta, antes eu tinha que esperar até as 10, né? Então já faz um bom tempo que a gente está
de portas abertas a partir das 9, e isso ajuda principalmente aquele público que já é aposentado, que acorda mais cedo, que vem mais cedo, né, para a cidade, chega ali, já é atendido. A gente tem pessoas que podem auxiliar ali no gerenciador de filas, né? Então, caixa eletrônica, a gente tem sempre 2 ou 3 pessoas ali auxiliando. Esse é um serviço que a gente também presta desde cedo, né? E sabe que também é um diferencial. Tá certo. Francisco, mais alguma informação? Fique à vontade. Eu agradeço, né? Agradeço o convite da Rádio Tirol. É sempre muito bom a gente vir aqui, poder falar. Sabe que essa é uma rádio que tem muita audiência, então sabe que tem muita gente nos ouvindo. E deixo sim o convite para que o nosso sócio compareça, né, à nossa agência e verifique a demonstrativo de resultados. E a gente vai explicar para ele, né, como que gerou e quais são os produtos e serviços que geraram e quanto gerou. E também falo aqui para as entidades, né, as entidades sem fins lucrativos que prestam serviços aí na comunidade, que nos procurem para falar sobre o Fundo Social. A gente tem maior prazer em recebê-los e encaminhar os projetos para que os coordenadores possam definir, então, né, quais projetos serão atendidos. Acho que esse é um diferencial e a gente precisa falar isso, porque a comunidade precisa saber disso, que tem uma entidade que está preocupada com isso, né, em atender os interesses coletivos. Tá certo. Francisco Dil, gerente da agência Sicredi aqui de Languiru, obrigado pela participação e sinta sempre convidado. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, bom dia.